Eu sei que você conhece alguém que come de tudo e não engorda. A pessoa vai no Outback e mete um rodízio boladão, ela come chopp, ela come chocolate, ela come salsicha, ela come burgão. E você, por sua vez, é um cidadão sofredor. Porque basta você olhar para um donut com cobertura de chocolate e creme, você automaticamente já ganha retenção de líquido e uns 2 quilos de gordura a mais. Vamos falar hoje sobre genética. E nesse papo eu entendo, porque eu mesma tenho uma genética péssima. Mas eu aprendi a lidar com isso e com esse vídeo quero te ensinar a lidar também. Então, bom, bora falar sobre isso. Meu povo, sejam muito bem-vindos ao canal. Esse espaço do YouTube é onde eu uso para aprofundar os conteúdos que eu trago sobre nutrição e alimentação saudável no TikTok e no Instagram. Então, hoje o nosso tema será genética. A correlação da genética para inclinação ou não de acúmulo de gordura é uma coisa óbvia. Basta você acompanhar casais. Vou falar agora de mim. Eu namoro o Yuri desde 2019 e pensa num menino que não engorda. A gente tem mais ou menos a mesma altura. A diferença é que ele pode comer o que ele quiser. Parece que de uma forma mágica, no sentido observacional, o que ele come não é convertido em gordura no corpo. Às vezes é convertido em musculatura, ou às vezes em nada. Em contrapartida, eu, desde que entrei na puberdade, os meus hormônios se modificaram a partir dali. Eu comecei a ter uma inclinação maior para acúmulo de gordura. Então, o que eu comia, automaticamente ali, sei lá, umas 2 semanas desregrada, o meu peso na balança subia e para descer era muito mais difícil do que o Yuri, quando ganhava meio quilo de retenção, ele pensava em fazer um exercício físico e já conseguia reverter, diminuir esse peso. E esse é um exemplo muito claro que a gente tem no nosso cotidiano sobre como pessoas diferentes recebem as calorias de forma diferente também. E assim, às vezes deve estar olhando esse vídeo e pensando, cara, será que meu corpo responde mais como o do Yuri ou mais como o da Dayana? Na verdade, a resposta a gente consegue observar muito pelo histórico familiar, se a nossa genética tá mais para esse lado do acúmulo de gordura. Então, por exemplo, se você tem pais, avós, irmãos que têm um histórico de sobrepeso ou obesidade na família, pela forma que foi moldado o comportamento no seu núcleo familiar e você cresceu inserido nesse contexto e juntando com a predisposição genética num aspecto de DNA mesmo, você já consegue notar o padrão de distribuição de gordura no seu corpo. Muita gente, cara, é bizarro. Você olha lá, a família da pessoa é toda magrinha e alta. Normalmente você tende a seguir esse padrão. Isso é muito legal, o tende a. A gente vai falar mais sobre isso. Mas você consegue perceber. Eu vou lá, faço dieta, meu amigo faz dieta também, ele perde um monte de peso. E eu sou mais resistente. Meu corpo segura mais estímulos, beleza. Isso é um ponto de atenção pra gente. Provavelmente nesses aspectos você já consegue perceber que a tua genética vai inclinando para um acúmulo de gordura. Então, quando falamos de aspectos genéticos, de fato, existe uma diferenciação tanto no fato, às vezes, de mulher para homem, porque mulher vai ter naturalmente menos testosterona e hormônios que incentivam a produção de massa magra. Em contrapartida, falando agora do gênero feminino, a gente vai ter uma inclinação maior para ganho de gordura por um aspecto de sobrevivência. A gordura, ela vem para também trazer um aspecto protetor no período de gestação. O feto fica bem protegido. A gente sabe que o tecido gorduroso, ele faz o isolamento de temperatura, ele mantém o nosso corpo aquecido e também consegue fazer uma proteção. Então, mulheres, por uma questão evolutiva, tendem a acumular mais gordura do que homens. Homens já vão mais pro ganho de massa muscular. E o que é muito importante a gente pensar? E essa aqui eu quero que você guarde. Saúde é saúde, shape é shape. De fato, pode ser mesmo que o Yuri tem uma predisposição genética que não faz ele ganhar tanta gordura quanto comparado a mim, que teve o histórico de sobrepeso na família bem presente. Só que sabe o que é uma coisa muito interessante? Uma outra forma de pensar sobre a genética? Ao mesmo tempo que o Yuri nunca precisou, por questão estética ou nem nada do tipo, modificar o padrão alimentar dele, e por isso ele continuou comendo alimentos extremamente ricos em açúcar, ultraprocessados, frituras e etc. Porque, bom, ele não via uma mudança no corpo dele e por isso não via necessidade, motivo para mudar esse padrão. Eu, desde que passei pela puberdade, eu precisei alterar a composição dos alimentos e começar a me atentar para a saúde da minha alimentação desde cedo, porque eu percebia exatamente, quanto mais eu comia coisas fora do padrão saudável, mais o meu corpo respondia, tanto por exames laboratoriais sendo alterados, quanto por celulite que aumentava, um acúmulo de gordura nas laterais que me incomodava. E olha só, beleza, a correnteza da genética me puxava para um lado que parecia a priori ser pior do que o caso do Yuri, que nunca teve que se importar com isso. Então, por causa dessa necessidade que eu tive de mudar a minha alimentação por causa da resposta rápida do meu corpo com relação ao acúmulo de gordura, a parte positiva desse estímulo foi que hoje eu consegui compreender isso, melhorei minha alimentação, melhorei meu padrão alimentar, a minha imunidade e vitalidade tá no céu, ao mesmo tempo que olho pessoas com genética boa, teoricamente, vivem com infecção de repetição, vivem com a imunidade mais ou menos. Por quê? Porque não tem aporte de micronutrientes, já precisou comer salada. Porque, teoricamente, pelo shape delas, não havia essa
urgência. Você tá entendendo? O que eu tô querendo fazer você perceber com essa conversa é que às vezes a sua genética pode realmente te puxar para um lado que você não gostaria. Na verdade, isso acontece em várias etapas da nossa vida. Por exemplo, se você nasceu em uma família desfavorecida financeiramente, seu pai e sua mãe trabalharam muito e não conseguiram mobilizar tanto recurso financeiro para te dar o melhor dos mundos como às vezes você gostaria. Isso é um diagnóstico que, obrigatoriamente, por causa dessa inclinação inicialmente desfavorável, que não importa o que você faça, você não vai conseguir ganhar mais dinheiro ao longo da vida. Veja, de fato, a pessoa começou um pouco atrás quando comparada às outras. O ambiente foi desfavorável para ela nesse exemplo, mas ela consegue, através de esforços, conseguir mobilizar a situação, mesmo que para ela, nesse ponto, seja mais difícil. Então, o que eu quero que você entenda, talvez, quando a gente fala de shape, aspecto corporal, de fato, algumas pessoas começaram um pouco mais próximas da linha de chegada do que outras. Só que isso não é um determinante que obriga ela a manter o aspecto corporal dela como a genética estava inclinando. Então é basicamente como se a genética funcionasse como uma correnteza que te puxa para um lado que você não quer ir. É um barco que tá puxando para o lado esquerdo e você quer ir para o lado direito. De fato, se a correnteza remasse a favor da gente, seria mais fácil. Só que isso não necessariamente é diagnóstico que eu vou para a esquerda. Eu vou ter que remar mais forte, remar mais, e aí eu consigo ir pro lado que eu quero. E sabe que eu quis muito trazer esse papo pro YouTube, porque quando a gente conversa sobre nutrição e vai refletindo sobre outros aspectos da nossa vida, a gente começa a perceber. Existe um caso que eu tava estudando sobre fibrose cística. É uma doença extremamente cruel e ela comete muitas crianças. A fibrose cística acontece por uma mutação a nível do DNA, só que essa mutação não tem nenhuma possibilidade de modulação ambiental para reverter a inclinação. Resumo da história: a pessoa, uma vez diagnosticada, ela não tem o que fazer. Ela obrigatoriamente vai ter que lidar com a fibrose cística. Nossa, e é uma judiação, assim, só um parênteses. A fibrose cística ela é uma mutação que acontece num gene e o resultado é um distúrbio nos transportes de íons pelas membranas celulares. Então essa pessoa, ela produz muita secreção nos pulmões e atrapalha todo o processo respiratório dessa pessoa e a imunidade dela também se compromete muito. É uma coisa muito séria. Eu só tô trazendo pra fins da gente entender. Só que se você parar pra pensar, existem inúmeras mutações gênicas como a fibrose cística, inúmeros tipos de câncer, síndrome de Down e por aí vai, e você não tem como, modulando o seu ambiente, modulando o seu comportamento, você não tem como mudar essa situação. Então é como se o barco fosse para a esquerda. Não importa o que você faça, não importa o quanto você reme, ele vai para lá. Não é o caso do sobrepeso e obesidade. Porque a obesidade e sobrepeso tem sim uma característica genética, mas ela também é muito regulada pela epigenética. E a epigenética é basicamente a forma como nós agimos através de alimentos, exercício físicos, consumos de antioxidantes e hábitos de vida. Esses hábitos são capazes de ativar ou inativar determinadas expressões gênicas a partir do que a gente faz. Em resumo da ópera, o que você faz de bem para o seu corpo é revertido em uma resposta propriamente dita, diferentemente daqueles exemplos de doenças que não importa o que você faz. E se não tá muito claro pra você até esse momento desse vídeo, eu quero deixar óbvio: se a sua genética é uma genética que puxa pro sobrepeso, você vai ter mais trabalho do que os outros. A sua vida vai ser mais difícil nesse ponto. Só que o que você quer pra tua vida? Isso é uma pergunta muito forte, porque se você realmente quer remar o teu barco por um lado oposto, o teu organismo te leva, nesse caso, é possível. E acredita, se a gente for parar pra refletir o tanto de esforço que eu gasto pra tentar manter o meu corpo do jeito que ele está, comparado ao do Yuri, por exemplo, pode ter certeza, eu me esforço muito mais, mas é impagável a minha imunidade, a minha energia, a minha autoestima e tudo que o estilo de vida saudável me proporcionou. Então, de fato, a genética podia ter me levado para lugares que eu não gostaria, e inclusive me levou. Quando eu dei uma relaxada por uns 4 meses, 5 meses, eu engordei 8 quilos, assim, ó. Mas a gente que escolhe se essa tendência vai guiar a nossa vida ou não. Nossa, gente, é libertador, porque quando você percebe que a genética, ela pode estar te atrapalhando, mas ela não é responsável por te afundar e te determinar como um diagnóstico, cara, você consegue ser livre, você se sente literalmente autônomo, você percebe que, putz, a minha genética, ela é complexa, mas ela não é diagnóstico, ela não me determina em sobrepeso ou em obesidade. O meu esforço será recompensado, o meu corpo vai responder, e isso te faz se sentir tão bem, motivado para realmente estar remando em direção à vida que você gostaria de viver, porque é possível, mesmo com uma genética desfavorável. E vale lembrar que as inscrições do Minutri estão encerradas. Alguns de vocês já estavam perguntando nos comentários e me mandaram direct no Instagram, só que eu vou deixar aqui embaixo o link da lista de espera do Minutri. A gente abre o curso poucas vezes,
vezes no ano, e a ideia é realmente libertar as pessoas através do conhecimento sobre nutrição e alimentos, para que você consiga emagrecer sem paranoia e realmente sendo livre, dono do seu corpo. Então, se você tem interesse, já coloca o seu nome aqui embaixo na lista de espera. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Ai, gente, que papo bonito, né? Vocês gostaram do vídeo de hoje? Se vocês gostaram, comentem aqui os temas para os próximos vídeos, porque a partir do que vocês estão mandando nos comentários daqui do YouTube, que a gente tá modelando esse canal de transmissão do YouTube. Não esqueça de comentar, porque eu odeio falar sozinha, então já curte o vídeo se você gostou também. E fica por aqui, porque tem muito vídeo bom pra sair nesse mês. E é isso, meu povo. Eu fico por aqui e me segue para mais de nutrição.